A história começa no ano 2047. É explicado que fazem 25 anos que os portões dos infernos foram abertos por toda a Terra. Isso trouxe mudanças para o mundo e o fim da raça humana na Terra. Exceto por uma pessoa, vemos um monstro encarando alguém e enxergamos uma pessoa caminhando e, pelo que parece, ele faz o L. Ele para na frente do monstro e se encaram. Parece que o monstro vai atacar, mas se curva e oferece a cabeça de um demônio. Trocamos de cena e paramos num boteco na esquina e observamos a conversa de duas pessoas falando sobre alguns rumores de uma humana caçando demônios de nível alto, mas não acreditavam que eram verdadeiros. Eles se perguntam por que ele faz isso. Ele fala que a cabeça tem muito a dizer e que já vão descobrir. A cabeça demônio pergunta se era aquela missão e ele confirma. É explicado que, após a raça humana ser extinta, aquele que oferecer 660 e 6.666 cabeças de demônio de alto nível pode alterar a linha do tempo e voltar para o passado, e que ele era o último que faltava. A cabeça começa a xingar ele de potinha maluca, falando o que ele acha que está fazendo, e se aquilo iria mudar o futuro. Ele fala que queria voltar para ver a filha dele. A cabeça zomba falando que era só por causa disso e só leva uma para ficar esperta. Ele fala que, por causa dessa razão estúpida, ele aguentou esse inferno por 25 anos. Então a cabeça pergunta se ele acha que elas vão ficar paradas, e a quem ele se refere são as fases, e pergunta o que ele fará sobre eles. Ele fala que as fases que abriram as portas do inferno para esse mundo, e que foram eles que criaram essa missão. Então ele recebe a notificação que ele conseguiu os requisitos para a regressão. Ele fala que nem as fases sabem de tudo, e que para ele, as fases que se fodam, e matará quem entrar no caminho dele. Então ele é levado de volta para o passado. Ele acorda e percebe que não faz mais o L. Ele sai correndo para o quarto da sua filha, chamando por ela, e vê ela dormindo. Ele tem lembranças do passado, quando a Terra foi invadida. A filha dele estava pendurada no prédio, enquanto ele segurava ela, mas o seu braço direito estava quebrado e o esquerdo estava paralisado por vidros. Ele pede para Deus, ao menos poupar a vida da filha dele. Mas quando menos ele esperava, um monstro a devora com uma única mordida. Então voltamos para o presente do passado do futuro, entendeu? Ou também não, onde ele estava segurando a mão dela enquanto chorava. Isso acaba acordando ela. E ele sai correndo, ele se ajoelha e começa a agradecer a Deus do fundo do coração dele. Mas ele sabe que essa paz não vai durar muito, porque quando o portão do inferno abrir tudo mudará. Ele bebe água. Então você já bebeu água hoje? Enfim, ele bebe água enquanto pensa que suportou por 25 anos sozinho naquele inferno, e se pergunta se aguentará sobreviver naquele inferno enquanto protege sua filha. Mas logo ele corta falando que não tem um talvez. Ele tem que proteger a filha dele, mesmo que ele morra. Ele recebe uma notificação que ele ganhou poder mágico e adquiriu um espírito mágico. Ele se pergunta por que seus poderes não sumiram. Ele recebe uma notificação que um espírito observa ele olha para um retrato e pergunta se era sua esposa. Então surge um espírito abraçando ele pelas costas. Ele se pergunta por que voltou com seus poderes, e se isso foi por causa de ter alterado a linha do tempo, ou se era uma habilidade do regressor. Ele explica que, a partir do dia 11 de outubro, depois de 3 dias, o portão do inferno irá abrir. Mas antes disso acontecer 3 dias antes, já tinha pessoas que sabiam da existência da abertura do portão dos infernos. Eles eram os 8 profetas, pessoas escolhidas pelas 8 fases. Esses profetas eram conhecidos como estrelas marciais, por serem salvadores da humanidade e pelo seu rápido crescimento. Mas com suas memórias de 25 anos atrás, ele vai poder pegar as conquistas e recompensas que as estrelas pegaram primeiro. Cortamos a cena para o dia 8 de outubro. 3 dias antes do portão do capiroto abrir, ele diz que começará seu monopólio. Então ele desce as escadas e entra. Lá dentro ele procura por uma sala. Quando ele acha, entra nela. E lá dentro ele escuta uma voz, falando que não era para ter ninguém naquele lugar. Ele repete o que ele falou em um tom irônico, e pergunta se ele não esperava uma visita. A pessoa pergunta o que ele quer. Ele fala que está ali para comprar algumas coisas. E diz Yaksha, após dizer isso, aquilo agarra ele e prende na parede, e se aproxima devagar, e quando chega perto, pergunta quem caralhos ele era.